Boa noite a todos. Sempre uma alegria poder voltar por aqui. Há 15 dias atrás nós estávamos juntos aqui na comemoração do aniversário da casa. E é sempre com muito carinho que aqui a gente retorna, principalmente na oportunidade de falar do Evangelho, de podermos juntos refletir sobre a doutrina espírita. E na noite de hoje, o tema que nós propomos, que nós escolhemos fazer, é o que tenho eu para contigo, o que tenho eu para com cada um de vocês, ou o que cada um de vocês tem para comigo. Porque por vezes nós vamos imaginando, tá baixo? Porque por vezes nós vamos imaginando o trabalho do Evangelho, a nossa vivência no Evangelho, e nós paramos a pensar, é uma busca individual a nossa própria transformação. Mas tantos são os desafios, tantas são as pessoas que cruzam o nosso caminho, o que será que nós temos para com essas pessoas? Quando nós paramos a olhar aqui, o que será que de comum nós temos um para com o outro? O que é que a doutrina espírita nos convida nesse aspecto de união? Porque às vezes pensamos, o próprio César coloca para nós, na vinda de Limeira até aqui, quantos corações nós conhecemos, quantos corações nós não conhecemos. Daqui eu partirei embora e o que fica? Então o que tenho eu para com cada um de vocês? É uma reflexão que nós precisamos fazer para compreender de fato, na vida encarnada em que estamos, qual é o propósito que nós encontramos. Por que é que de fato estamos trilhando essa jornada? O que é que tem nos colocado a seguir? Porque vamos acordando, dando passos, e por vezes nós não pensamos e não refletimos sobre o que nós temos feito. Que dirá pensar sobre o que é que nós temos buscado nos conectar. Será que eu tenho alguma coisa ou alguma relação para com vocês, a não ser apenas esse desejo pela doutrina espírita ou pelos ensinamentos de Jesus? Quanto de fato estamos conectados? Quantos fatos da vida que nos acontecem realmente já estão desenhados ou conectados a nós pelas próprias atrações que nós vamos fazendo? O quanto nós temos vivido das reações como circunstância das ações do passado? Quantas coisas acontecem a nós assim, sem querer, ou não tão bem assim como nós imaginamos? Falamos de Jesus, e Jesus já é um ponto que nos traz uma conexão. Doutrina espírita, a própria imortalidade da alma, é outro ponto que nos conecta, mas que por vezes nós ignoramos. Então a ideia inicial nossa é reviver alguns pontos que Kardec nos trouxe, a fim de que através desses ensinamentos dos Espíritos, através de Allan Kardec, nós encontremos o quanto nós temos nos conectado àquilo que nós percebemos ou àquilo que nós não percebemos. Chegamos a um centro espírita, onde naturalmente falaremos sobre espíritos. Nós, espíritos encarnados, vistos, e espíritos desencarnados, que em algum momento nós lembramos deles na prece, ou algumas vezes no simples passe, mas que ignoramos a existência desses, ainda que seja um ponto central nosso, que acreditamos na própria imortalidade da alma. Quando refletimos sobre tudo isso, quanto do plano espiritual tem influenciado sobre nós? E vamos fazer mais uma vez, o que eu tenho para com os desencarnados? Ou o que os desencarnados têm para comigo? Quando nós buscamos uma questão do Livro dos Espíritos, talvez a questão que nós mais falamos ou mais ouvimos,
quando Allan Kardec vai pedir para os espíritos um modelo e um guia mais perfeito à própria humanidade, os espíritos vão pedir que nós olhemos Jesus, que nós busquemos nos conectar a Ele. E o que nós temos para com Ele? O que de fato nos conecta ou nos liga aos ensinamentos que Ele nos trouxe? Somos cristãos? Espírita cristão? Seguimos os preceitos? Internalizamos aquilo que Ele trouxe? A resposta seria: estamos tentando. E Allan Kardec avança mais um pouquinho nesse começo, para nós começarmos a compreender pela razão o quanto estamos conectados e o quanto um influencia o outro. Allan Kardec lança uma outra pergunta aos espíritos na questão 627. Se Jesus já trouxe para nós a verdadeira lei de Deus, por que é que nós precisaríamos então dos ensinamentos dos Espíritos? E nós estamos trazendo conceitos que por vezes são básicos, que nós já ouvimos por diversas vezes, mas que não têm sido impregnado nas nossas relações. Porque os Espíritos vão dizer que o papel do Espiritismo ou dos Espíritos é justamente clarear os ensinamentos. Uma vez que Jesus falava por parábolas, por histórias, para o povo daquela época, para o seu tempo. E para que hoje nós pudéssemos então entender o que Jesus trouxe. O grande desafio é saber se nós temos conseguido interpretar pela ótica da razão que a doutrina espírita nos convida. Porque quando fazemos a pergunta, o que tem eu para contigo, temos dificuldades de compreender. Os Espíritos, então, trouxeram a Kardec, que caberia, então, à própria doutrina espírita, clarear as informações, a modo de que ninguém pudesse, então, dizer que não sabia, que não tinha condições de compreender, que não pudesse alegar ignorância. Mas muito mais do que isso, muito mais do que explicar, que nós deveríamos desenvolver aquilo que Jesus trouxe para cada um de nós, abrindo os olhos para que nós pudéssemos ver as coisas, e também os nossos ouvidos, para que pudéssemos ouvir e internalizar dentro de nós. Muitos não haviam compreendido, mas aqueles que compreendido tinham, muito pouco estavam praticando. A doutrina espírita seria um convite a, de fato, nós colocarmos em prática aquilo que Jesus há tanto tempo tentou nos ensinar. Para que justamente nós não interpretássemos as máximas do Cristo pelas óticas das nossas paixões, mas justamente pela razão. E aí nós vamos pensando, somos espíritos que encarnamos, desencarnamos, reencarnamos. Espiritismo, uma doutrina que nos convida à imortalidade do espírito, que o espírito não cessa com a morte do corpo físico. Então nós vamos entendendo um pouquinho agora por que Kardec lança uma sequência de questões a nos localizar em que local nós estamos. Se Jesus é esse modelo de perfeição, e nós olhamos para Jesus e nos percebemos tão distantes, antes de nós encarnarmos, antes de estar aqui nessa oportunidade, nós fizemos uma pergunta, ainda na erraticidade, no plano espiritual. Como nós fazemos então? Na questão 166, Kardec fazendo a pergunta aos espíritos. Como nós, espíritos ainda imperfeitos, porque somos espíritos ainda imperfeitos, como nós conseguimos nos depurar, como nós conseguimos chegar a esse estado de perfeição? E os espíritos vão responder a Kardec, através de uma nova oportunidade, de uma nova existência, mas necessariamente
na carne, necessariamente no corpo físico. Então nós precisamos compreender que nessa encarnação, todos nós estamos, através dessa nova oportunidade, buscando um estado de perfeição. Qual é o objetivo da própria reencarnação? Por que é que nós, ora, estamos no plano espiritual e ora nós estamos aqui no plano material? E os Espíritos vão responder para que nós possamos nos expiar, para que a humanidade possa gradativamente ir melhorando, porque aí está a justiça de Deus. Quanto nós temos olhado para a nossa vida e compreendido como sendo essa grande oportunidade de nos ajustar, de nós nos expiarmos, de nós purificarmos. Porque se nós já sabemos que a reencarnação nos traz esse propósito, o que nós temos feito da nossa vida? O quanto nós temos modificado, melhorado, mudado? O quanto nós temos conseguido responder a pergunta que é o tema: o que temos nós um para com o outro? Uma vez que os ensinamentos dos Espíritos nos traz uma definição exata de que ora nós estamos no plano espiritual e ora estamos no plano material, há outras condições que às vezes nós ignoramos. Posso eu estar, de repente, retornando ao plano espiritual? Poderia eu ou algum espírito estar agora retornando do plano espiritual para reencarnar mais uma vez na carne? 4 situações que nós poderíamos encontrar dos espíritos: vivendo no plano espiritual, vivendo no plano material, espíritos fazendo a trajetória de lá para cá e espíritos partindo daqui para lá. Mas há outras 2 situações que às vezes nós ignoramos por completo, que são as influências que o plano espiritual, espíritos que lá estão, conseguem ter para conosco que aqui encarnados nos encontramos. E nós, encarnados aqui, conseguindo criar influência aos espíritos que estão na erraticidade, no plano espiritual. Quanto de influência nós recebemos e quanto de influência nós temos para com aqueles que já desencarnaram. A prece, por exemplo, é um momento em que nós colocamos a influenciar para positivo, para o bem, aqueles que já partiram, ou também aqueles que aqui se encontram. Quantos são os entes queridos que partiram, que de lá vibram por nós, nos trazendo então boas energias? Percebemos que há então esse intercâmbio de pensamento e que nós vamos sentindo em maior intensidade ou em menor intensidade. Tanto que quando Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, lá no item 159, ele vai dizer sobre o que seria um médium, ele vai dizer que seria aquela pessoa que sente a influência dos espíritos em maior ou menor intensidade. Mas o que nos chama a atenção é quando nós vamos descendo itens abaixo, e ele vai dizer que a maior dificuldade que nós temos de praticar o espiritismo é justamente pelas influências que nós recebemos contrárias do plano espiritual. Não dos benfeitores, mas daqueles que tentam nos afastar dos princípios que o Cristo nos trouxe. Naquele movimento que nós chamamos de obsessão e que às vezes nós nem percebemos. Forças insistentes de espíritos desencarnados para que nós possamos nos afastar do caminho reto. São esses os maiores obstáculos que nós encarnados sofremos e que por vezes desconsideramos. Às vezes achamos que estamos conduzindo a nossa vida num estado perfeito e às vezes temos sido mais conduzidos do que realmente conduzidos. Por isso que quando Allan Kardec compreende isso
nas experiências com os espíritos, ele vai fazer uma pergunta aos espíritos. A questão 459. Os espíritos desencarnados influenciam os nossos atos e os nossos pensamentos? Será que os espíritos conseguem nos influenciar? E os espíritos vão dizer, sim, muito mais do que vós imaginais. Por vezes, são eles quem vos dirigem. Para nós, hoje, aos dias atuais, parece ser uma informação banal. Imaginemos isso ao tempo de Kardec. Um plano invisível que estamos nós a descobrir, influenciando a nossa vida, direcionando o que nós fazemos ou não, o que nós pensamos, deixamos de pensar. Mas deve ter uma regra, porque senão vira uma bagunça. Todos os espíritos querendo, ao seu bel prazer, direcionar um, levar ao outro. Por isso Kardec continua a sua pergunta. Quer dizer que em permeio aos nossos pensamentos, ao meu pensamento, há outros pensamentos que vão me influenciando. Quer dizer que na minha vida eu vou sofrendo outras influências através de pensamentos de espíritos que vão vindo junto com a mesma produção dos meus pensamentos. E os espíritos vão dizer que sim. Que em permeio dos nossos pensamentos nascem diversos outros pensamentos. Aqui, eu pensando uma coisa, talvez vocês pensando igual ou diferente. Muitas vezes pensamentos iguais, homogêneos, muitas vezes pensamentos totalmente contrários. E eles vão trazendo para Kardec que nós, muitas vezes, não entendemos que os pensamentos deles e os nossos estão totalmente misturados. Podemos imaginar influências do plano espiritual para o bem como para o mal. Mas para o bem não nos importa muito, porque quanto mais, melhor. O grande desafio é compreender o quanto temos sido influenciados para o mal. O quanto temos sido desviados dos nossos propósitos. O quanto temos nos afastado daquela questão que nós sabemos de cor, da 625, Jesus, modelo e guia. O quanto nós temos para com Cristo, o quanto nós não temos. O quanto nós temos de conexão com esses espíritos muitas vezes invisíveis. O quanto nós temos de conexão, nós encarnados, para os encarnados. Porque sem perceber, criamos sintonia de encarnado para encarnado também. Quando pensamos no estado de obsessão, não é só o plano espiritual que influencia. São as sintonias que nós vamos criando, nós, espíritos, seres pensantes. Uma vez que o pensamento é a condição essencial do espírito, todos os espíritos pensam. Então Kardec vai perguntar, e por que é então que há espíritos que querem nos influenciar para o mal? Para o bem nós já dissemos, deixa influenciar. Mas precisamos entender o que tem nos movimentado o mal. E eu não tenho percebido. E os espíritos vão dizer que muitas vezes os espíritos só não querem que a gente seja feliz. Como eles não são, por inveja, muitas vezes eles fazem por onde nós também não encontrarmos a verdadeira felicidade. A felicidade do espírito, não a felicidade material. Porque eu poderia estar pensando, mas eu estou tão feliz, a minha vida material está tão boa. Mas nós estamos falando da felicidade espiritual. Pensando assim, Deus parece injusto. Porque além das minhas dificuldades, eu vou tendo que me acostumar com pensamentos que não são meus. Pensamentos que eu não estou enxergando. Criaturas que eu desconheço.
Ou talvez eu não desconheço. Kardec vai perguntar, na sequência, por que é que Deus permite, então, que esses espíritos possam atuar sobre nós? E os espíritos vão dizer que esses que nos influenciam para o mal são instrumentos para a nossa própria evolução e para testar a nossa persistência no bem. Quantos de nós estamos seguindo as estradas do bem? Qual é a persistência que eu tenho tido? Só que os Espíritos nos dão um sinal de que esses irmãos que muitas vezes querem nos afastar estão conectados a nós porque nós criamos sintonia. E nós vamos tentando entender isso ao longo do caminho. Que de outras encarnações, por isso nós falamos do objetivo da nossa encarnação, buscarmos ser melhores, nos ajustarmos, progredirmos, avançarmos. O que nós fomos em encarnações anteriores? Temos dúvida que já cometemos muita coisa ruim no passado? Então os Espíritos vão dizendo, vamos supor que nós, no passado, tenhamos sido um assassino. Com toda certeza, no nosso quadro mental, estamos ainda trazendo influência de espíritos também desejosos do assassinato. Mas Deus coloca na mesma intensidade espíritos destinados ao bem, para equilibrar a balança, para que nós, do que nós chamamos de livre-arbítrio, possamos escolher sobre quais influências nós queremos nos ligar. O nosso movimentar está ligado ao nosso desejo, à nossa vontade, à nossa compreensão do que aqui estamos nós fazendo. E aí Kardec vai perguntar, mas é possível eu não receber influência desses espíritos? E eles vão dizer que sim, que é possível. Até porque essas influências só existem porque nós, com os nossos desejos, estamos sinalizando para eles que nós temos interesse nas mesmas coisas. E é pelo nosso pensamento que nós então criamos conexão. Quando paramos a compreender a profundidade desse ensinamento dos Espíritos sobre as influências ocultas dos Espíritos, nós vamos entendendo o que Emmanuel nos quer dizer lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 8, quando ele vai trazer sobre as associações, que ele vai dizer assim, se nós pudéssemos de pronto olhar em um local e perceber as linhas de pensamento, as ondas do pensamento, compreenderíamos que estamos vivendo num regime de associação de intimidade. Quando bem analisado, estamos pensando tudo aquilo que os espíritos que estão junto de nós também estão pensando. Bem analisado, sempre somos a soma de muitos. Quais são os nossos pensamentos quando ninguém está nos vendo? Qual tem sido o nosso propósito nessa encarnação? Quando nós acordamos, o que nós pensamos para chegar ao final do dia? São esses pensamentos que vão se conectando a nós. A somatória sempre de muitos. Se nós estivermos pensando no bem, buscando a melhora, nós estaremos somando espíritos nessa mesma condição. Vivemos a própria reencarnação sobre a lei de causa e efeito, ou sobre a lei de ação e reação. Por isso que trazemos como referência central da reflexão de hoje o capítulo 8 do livro Ação e Reação, o 9º livro da coleção da série do Mundo Espiritual de André Luiz, onde vai trabalhar justamente os efeitos
e os ensinamentos que os bons amigos espirituais nos trazem a respeito das conexões vindas daquilo que no passado nós alimentamos. E no capítulo 8, em especial o livro por completo, ele vai passar André Luiz coloca como sendo a mansão de paz, que é uma escola ligada então ao nosso lar, que vai trabalhar justamente espíritos necessitados. Mas André Luiz, 3 anos nessa escola bendita, junto com seu amigo Hilário, junto com Silas, junto com Druso, instrutores, vão visitar muitas vezes a crosta terrestre, a fim de aprender e ajudar espíritos que estão passando pelo processo da obsessão. Muitos conscientes, muitos não. Nós fizemos uma pergunta no estudo de mediunidade, lá no centro, sobre a questão da obsessão. Uma sala, mais ou menos 30 pessoas, e nós falamos no tema obsessão. Quantos aqui estão sendo obsediados? E nós podemos pensar aqui, nós estamos sendo obsediados? Será? Eu não tenho sentido nada. Estou ou não estou? E a resposta é, todos nós estamos sendo obsediados. Alguns estão cedendo, outros não. A todo instante estão querendo nos acessar. Se nós nos conduzirmos no bem, nós continuamos intactos. Porque nós percebemos cada vez mais chegar às casas espíritas, pessoas passando pelo processo obsessivo, buscando estágios, buscando curas, como elas chegam, imediatas. Soluções imediatas. Às vezes de casos que faz 20 anos, 30, 40, 2 encarnações, 3. E nós imaginando que de um momento para o outro, as coisas se resolvem pelo movimento de terceiros. Mas retornando à própria história, André Luiz vai então visitar um caso em especial. Como o próprio título desse capítulo diz, preparo para o retorno. O caso de um espírito, Antônio, que ele vai fazer o retorno, vai reencarnar. E que nesse momento a escola, a mansão de paz, consegue retirar ele da influência de obsessores, para que agora ele se estabilize, que ele ganhe consciência e que ele prepare o seu retorno. Mas o caso em especial que eles vão atender agora é do filho de Antônio, Luiz, que também passa um sério caso de obsessão e que ele e a família não sabe, não compreende. Para juntar a própria equipe, a sua mãe vem para que possa auxiliá-lo. Aliás, já vem nessa tentativa há um bom tempo. Chegando na própria antiga fazenda em que ela morava e que agora ele se encontra, percebe que a sede está toda acabada, porque ele, apaixonado pelo dinheiro, pela usura, com medo de perder a posse e os bens, ele então só vive em função de conseguir cada vez mais ampliar o seu patrimônio. No caso de Luiz, o ouro. Mas quantas são os nossos vícios, paixões, que nós vamos alimentando e que nos conduz no caminhar da vida? Ela então chega lá e observa que ele estava dormindo, e por estar dormindo, encontra-se então em um outro cômodo, mexendo, acariciando o seu dinheiro, o tesouro físico, cuidando em espírito. Dormiu, desdobrou e vai atrás de cuidar do tesouro no plano espiritual. A sua esposa, seus filhos, num outro cômodo, abandonado, vivendo às mínguas. Percebe-se então que há uma movimentação muito grande de espíritos ali. Espíritos também vivendo na própria
condição apaixonadas pelo ouro. O que nós não imaginávamos na própria história, é de que Luiz... Pode desligar lá. É o som. O que nós não imaginávamos era que Luiz vivia também a mesma paixão que o pai, Antônio, que também já vinha desse processo. Enquanto eles estavam reunidos ali na sala, no plano espiritual, eis que eles encontram, adentrando então ao cômodo, 2 espíritos, irmãos de Antônio. E logo que vem a equipe espiritual, pergunta: quem são vocês? E Silas logo vai dizer: somos amigos e pensamos também nas mesmas coisas. E Leonel, que é um dos espíritos, vai perguntar: mas aqui nessa casa só entra espíritos que estão apaixonados pelo ouro, por dinheiro, por riqueza, por poder. E Silas, buscando disfarçar, ele diz que também pensa nessas mesmas condições, para compreender o estado que ali acontece. E eles então vão explicar que Luiz era sobrinho deles, e por vingança ao pai, eles agora estão obsediando o menino, que na ocasião agora 40 anos ele possui. O pai que no passado mata os 2 irmãos para poder ficar com o dinheiro. 6 anos após matar o irmão, mata a sua esposa, que agora na condição de tentar ajudar o filho, também se une à própria equipe espiritual. E os espíritos vão dizer que aquela população que ali estão, não são espíritos que estão cobrando dívidas, mas são espíritos que eles mesmos trazem para poder alimentar o desejo central do Luiz, para ficar pensando e trocando os quadros mentais que ele diariamente vai então consumindo. Silas vai perguntar: então quer dizer que além da fraqueza dele, além dos desejos naturais, vocês também potencializam essa vontade, esse desejo ao estado máximo? Percebendo que Silas trazia um entendimento, eles vão falando para ele: olha, nós aprendemos na escola de vingadores que nós devemos então encontrar o desejo central de cada criatura. Escola de vingadores. Nós vivemos a nossa vida sem pensar na vida, sem criar uma estratégia. Mas no plano espiritual, há ainda espíritos infelizes que dedicam-se tempo para encontrar quais são as nossas maiores fraquezas, para nos tirar na condição de buscar a perfeição. Questão 625, de viver como modelo e viver como Jesus sendo nosso guia. E ele vai trazendo, então, a maneira como eles agem no Luiz, ou se preferirmos, em nós mesmos. Como eles aprenderam lá na escola de vingadores, com espíritos estrategistas, que fazem de tudo para que o bem demore tempo para conseguir espalhar. E eles começam: todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema base dos nossos interesses mais íntimos. Todos nós trazemos um desejo central. Se nós pararmos para pensar, é a nossa fraqueza, é aquilo que nós mais gostamos, mas é aquilo que mais nos afasta do caminho certo. Então, qual é a estratégia? Encontrar em cada um de nós esse desejo base da nossa reencarnação. Por que nós reencarnamos? Às vezes para ajustar um equívoco. E é justamente esse equívoco que nós chegamos aqui e achamos que é o que menos importa. Por isso, além dos pensamentos vulgares
que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Então nós vamos pensando com maior intensidade no nosso desejo central. Lembra que é pelo pensamento que nós criamos conexão, sintonia? Quanto mais nós pensamos em estimular esse desejo, mais nós vamos chamando esses espíritos que pensam como nós pensamos. Que nos caracteriza pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. É fácil nós percebermos em cada um de nós aonde nós preferimos viver, aonde nós nos sentimos mais acomodados. Então nós vamos identificando justamente a nossa zona de conforto. Lembrando que reencarnação nos convida a um esforço. Melhora é esforço. Conhecido o reflexo da criatura, porque nós refletimos no plano espiritual aquilo que nós mais desejamos. Conhecido o reflexo da criatura que propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentar com excitações constantes, robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na nossa imaginação. Como nada se perde, tudo fica armazenado, nós já trazemos quadros do passado. Como nós vibramos muito nesse desejo, eles vão estimulando esses quadros novamente, trocando as películas. E ao invés de ver a vida como ela é, nós vamos vendo a vida a partir do nosso reflexo. E criando outros quadros, que se assim superponham, nutrindo-lhe desta forma a fixação mental. Através de semelhante processo, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão que não passa de um estado anormal da mente, subjugada, dominada pelo excesso das suas próprias criações, a posicionarem ao campo sensorial. Nós presos às nossas próprias sensações, infinitamente acrescidas de influências diretas ou indiretas de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. Silas, então, compreendendo que eles trabalhavam nesse caso, com o processo hipnótico, influenciando as criaturas, buscando constantemente emanar pensamentos, estimulando as fraquezas nossas. Ele vai perguntando então, é ao mesmo modo que nós encontramos hoje na Terra, aqui, com os televisores, que nas mudanças de quadro vão tentando extrair o que de melhor conseguem de nós. Hoje os televisores se ampliaram em celulares e em computadores. O quanto nós realmente estamos levando a nossa vida ou as influências têm nos levado? Um livro de 1949, nos conectando à realidade do que vivemos hoje. Somos zumbis e não percebemos. Estimulados pelo nosso desejo central, estampado à espiritualidade, a nossa maior fraqueza, e que por vezes nós não colocamos força para sairmos dessa condição. Às vezes olhamos para a vida e achamos que a vida se limita apenas a levantar e levar o dia a dia sem pensar, sem criar estratégias para a nossa melhora, sem buscarmos aperfeiçoamento. Por isso que Paulo envia em uma das suas cartas à comunidade
de Gálatas. Então, uma carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, dizendo: naquela época, vós sois insensatos, porque começaste pelo Espírito e terminais com a carne. Nós somos insensatos, temos conhecimentos espirituais, estamos nós nos entregando às paixões da carne. Nós sabemos da felicidade do Espírito, mas muitas vezes temos buscado o prazer e o gozo mundano. Somos insensatos. Começamos pelo Espírito, estamos nos entregando às baixezas da carne. E lembra que nós falamos que os Espíritos vinham para nos ensinar, ou deixar claro, aquilo que Jesus já havia nos trazido. Houve uma situação em que Jesus passava de um lado para o outro do mar. Naquele momento da tempestade, quando Jesus, adormecido, acorda e vai dizer aos discípulos: homens de pouca fé. Mas quando chega ao outro lado, ao colocar os pés em terra firme, eis que ele vê ao longe um espírito, um homem que trazia junto um espírito imundo. E esse espírito que vivia, na maioria das vezes, no sepulcro, durante o dia, durante a noite, não dormia. Um espírito que ninguém conseguia amansar, que todas as prisões, todas as amarras, todas elas, esse espírito tinha feito migalhas. Ao ver o Cristo, eis que ele vai ao encontro. Esse mesmo homem de espírito imundo, que ora estava no monte e ora estava no sepulcro, também muitas vezes se feria com as pedras. Vendo Jesus, cai de joelhos, reconhecendo a grandiosidade. Jesus, ao olhar para ele, vai dizer: afasta de ti esse espírito imundo. E Jesus, ao falar isso, recebe como resposta justamente o tema da nossa palestra. O endemoniado vai dizer a Jesus: que tenho eu para contigo? Você, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, imploro a Deus que não me atormentes. Jesus olha a criatura e vai perguntar: qual é o seu nome? E ele responde: Legião, porque somos muitos. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E diz justamente sobre a maneira como nós estamos nos portando a nossa reencarnação. Como esse ser carregado de espírito imundo, de impureza, apaixonados pelas paixões mundanas. Olhamos o Cristo, corremos, compreendemos a sua grandiosidade, Ele como modelo e guia de cada um de nós. Mas quando Ele estende as mãos e pede a cada um de nós: mude, pare de alimentar o desejo central, nós olhamos para Ele e dissemos: que tenho eu para contigo? Deixe eu viver as minhas paixões. Espírito esse que preso tantas vezes foi, nós, presos a um corpo material, pelas encarnações, reencarnações, e que nem as reencarnações têm dado conta de nos amansar a paixão pelo mundo, nos direcionando de fato àquilo que a encarnação nos pede, um caminho reto, um caminho bom. Legiões, porque por muitos anos nós ainda estaremos vibrando nessas faixas inferiores, buscando sintonias e associações com espíritos que também desejam tudo isso. O Evangelho, a doutrina, é um convite a abandonarmos esses caminhos tortos. Mas nós estamos relutantes em continuarmos, ora ao sepulcro, ora aos montes, na dualidade da vida, de vez em quando nos entregando às questões espirituais. Na maioria das vezes, nos sepulcros, buscando os cadáveres que muitas vezes os prazeres mundanos nos trazem. Anos e anos necessários para nós buscarmos purificação.
anos e anos desejando estarmos encarnados agora, e as oportunidades chegam e nós ignoramos. Por isso, Allan Kardec vai perguntar, mais uma vez aos Espíritos, na questão 469, como nós então podemos neutralizar? Lembra que nós falamos que todos nós estamos sofrendo um processo obsessivo, mas alguns não estão sendo influenciados. Como nós podemos então neutralizar a influência dos espíritos maus? E os espíritos vão dizer, vivendo constantemente no bem e confiando inteiramente em Deus, evitando assim que construam sobre nós os seus verdadeiros impérios. Quantos impérios o mal tem tentado construir em cima de nós? Das nossas mentes, das nossas ações, dos nossos atos. E os próprios Espíritos vão dizer, lembremos constantemente da oração dominical, pedindo para que nós tenhamos força para não cairmos nas tentações. E aí nós finalizamos com aquele pensamento, ou aquela frase que Jesus deixou para todos nós. Aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Muito obrigado.